Sempre achei que certas datas tinham um peso simbólico maior que outras, como se carregassem em si a força de anos de silêncio, memórias e expectativas. O noivado do meu único filho era uma dessas datas, o tipo de acontecimento que eu sempre imaginei viver ao lado dele, compartilhando alegria, brindando ao futuro e me sentindo parte da história que ele estava construindo. Por isso, quando percebi que o tempo corria e ninguém mencionava nada, um incômodo começou a crescer dentro de mim. Eu via nas redes sociais os sussurros de festas alheias, percebia em telefonemas interrompidos uma pressa escondida e notava no olhar da minha futura nora um riso contido, como se houvesse algo que ela sabia e eu não. Ainda assim, dei a mim mesma o benefício da dúvida, acreditando que era apenas a insegurança de uma mãe que teme ser deixada de lado quando o filho constrói sua própria família. Até que, numa tarde aparentemente banal, resolvi perguntar. A cena era comum. Estávamos reunidos de forma simples, tomando café e conversando sobre trivialidades, quando a pergunta escapou dos meus lábios quase de forma automática. E o noivado? Já marcaram a data? Eu perguntei com um sorriso, tentando soar casual, mas sentindo meu coração acelerar, como se antecipasse um desfecho que eu não queria ouvir. Foi nesse momento que a máscara caiu. Minha futura nora, com uma naturalidade cruel, deixou escapar uma risada breve, carregada de ironia, e respondeu: "Ah, foi no último fim de semana, só para convidados." Não houve pausa para medir palavras, nem cuidado em suavizar o impacto. Ela disse aquilo com uma leveza que me dilacerou por dentro, como se estivesse comentando sobre uma ida ao cinema ou sobre uma compra no mercado. O som da risada ecoou na minha mente, como uma faca arranhando o vidro, e o ar ao meu redor pareceu rarefeito, difícil de respirar. O chão se moveu sob meus pés, não porque eu não esperasse rejeição, mas porque nunca pensei que ela viria de forma tão aberta, tão cruelmente exposta, sem disfarces nem véus de respeito. Meu filho, ao lado dela, permaneceu em silêncio. Não tentou disfarçar, não estendeu a mão para me acalmar, não corrigiu a grosseria. Apenas abaixou os olhos, como se a vergonha fosse um fardo pesado demais para carregar, mas ao mesmo tempo covarde demais para enfrentar. Naquele instante, percebi que o laço entre mãe e filho não tinha desaparecido, mas havia sido sequestrado por algo maior. A necessidade dele de agradar, de se moldar, de se encaixar nas expectativas de uma mulher que já o dominava por completo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel que as palavras. Eu não sabia se olhava para ele, buscando uma reação, ou se encarava o rosto satisfeito dela, que parecia se alimentar do meu desconforto. As xícaras sobre a mesa, a toalha limpa e o cheiro de café fresco tornaram-se uma cena absurda, como se a vida tivesse seguido normalmente enquanto dentro de mim algo se quebrava em 1000 pedaços. Não era apenas o fato de não ter sido convidada. Era o símbolo de algo muito maior. A exclusão planejada, a decisão consciente de me apagar de um momento que deveria ser também meu. Lembrei-me, com uma dor aguda, de todas as noites em que fiquei acordada cuidando da febre dele quando criança, dos aniversários que organizei sozinha, das batalhas travadas contra a dureza da vida para garantir que nada lhe faltasse. Tudo isso parecia ter sido jogado ao vento, reduzido a nada diante de um riso debochado e de uma frase dita com a naturalidade de quem serve café. Senti-me pequena, quase invisível, e ao mesmo tempo uma chama de raiva começou a nascer, ainda tímida, mas pulsante, como quem desperta de um longo sono. Nesse instante, compreendi que o convite que nunca chegou não era fruto de um esquecimento, mas de uma escolha. Eles decidiram me excluir. Eles decidiram que eu não faria parte daquele círculo, que minha presença seria um incômodo ou uma ameaça à imagem perfeita que queriam exibir. E, mais do que isso, eles decidiram me humilhar com a revelação tardia, como se a exclusão não bastasse, como se precisassem também da minha reação para provar a si mesmos que tinham poder. Eu permaneci sentada, controlando cada músculo do rosto para não deixar transparecer o turbilhão dentro de mim. Havia uma dignidade silenciosa que eu não estava disposta a ceder, porque sabia que, no jogo deles, minha dor era o troféu mais desejado.
Não lhes daria esse prazer. Mas dentro de mim, uma decisão já se formava. Aquilo não ficaria sem resposta. A ferida aberta naquele dia se transformaria na raiz de algo maior, de um movimento lento e calculado que ainda viria. E foi nesse mesmo silêncio, enquanto a xícara esfriava em minhas mãos, que percebi algo ainda mais inquietante. Aquele episódio não era um ponto isolado. Era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior, que revelaria intenções ainda mais sombrias do que eu podia imaginar. O convite que nunca chegou não era apenas sobre um noivado, mas sobre o início de um jogo de poder e ganância em que eu seria tratada como obstáculo. E sem saber, eles já haviam me dado a primeira pista. Existem sons que se instalam na memória como cicatrizes invisíveis, e o riso dela naquela tarde tornou-se um desses ecos que não se calam. Não era uma gargalhada escandalosa, nem uma risada franca de alegria, mas um riso curto, carregado de veneno, que escapou dos lábios como se tivesse sido ensaiado. Havia nele uma intenção clara, um prazer disfarçado de casualidade, como se cada sílaba da frase "foi no último fim de semana, só para convidados" fosse uma agulha cuidadosamente colocada em minha pele. Eu permaneci ali, imóvel, observando a boca dela curvar-se em deboche e sentindo meu estômago revirar com a acidez daquela indiferença. Era como se, diante de mim, alguém tivesse acabado de selar um pacto. Eu não era mais parte daquela família, ao menos não da forma como sempre imaginei. O mais doloroso não foi apenas o que ela disse, mas a cumplicidade silenciosa do meu filho. Ele, que tantas vezes buscou meu olhar em momentos de dúvida, que me confidenciava sonhos de menino e medos de homem, agora parecia uma sombra dele mesmo, encolhido ao lado dela, incapaz de me defender. O silêncio dele pesava mais que 1000 palavras. Era um silêncio que não apenas aceitava a humilhação, mas também a endossava. Ele poderia ter se levantado, dito que aquilo não estava certo, explicado que houve um mal-entendido. Mas não. Permaneceu calado, como se o riso dela também fosse o riso dele. E foi ali que senti o primeiro corte fundo. A traição não vinha só da boca dela, mas da omissão dele. Enquanto ela sorria com malícia, eu recordava cenas que vinham como flashes de um passado onde nada disso parecia possível. Lembrei de quando ele ainda era pequeno, da maneira como segurava minha mão com força, atravessando a rua, do orgulho que sentia quando tirava notas altas na escola, da noite em que ficou até tarde, estudando para uma prova, e eu levei um café para incentivá-lo. Lembrei de como me abraçou no dia em que entrou na faculdade, dizendo que nada daquilo teria acontecido sem mim. Cada uma dessas lembranças, antes doces, agora se tornava amarga, porque era impossível conciliar aquele menino com o homem que agora se escondia por trás de uma mulher que fazia questão de me rebaixar. A ferida do riso não foi apenas a de ser excluída, mas a de perceber que o amor que eu ofereci, sem medidas, estava sendo reescrito, distorcido, tratado como algo descartável. Senti-me não apenas uma mãe rejeitada, mas uma intrusa no próprio espaço onde deveria ser bem-vinda. A risada dela reverberava na minha mente como se tivesse gravado uma sentença: "Você não pertence mais aqui." E, de certa forma, naquele instante, percebi que era exatamente isso que ela queria que eu acreditasse. Eu não reagi de imediato. Respirei fundo, segurei o peso da dor como quem segura um copo de vidro prestes a se quebrar, e fingi que nada tinha me atingido. Mas por dentro, a raiva ardia como fogo oculto sob cinzas. Eu sabia que reagir naquele momento seria dar-lhe a vitória, seria provar que ela tinha poder sobre mim. Preferi guardar silêncio, não por fraqueza, mas por estratégia. Cada segundo em que mantive o olhar firme, sem me curvar, foi uma forma de dizer, ainda que silenciosamente, que eu não seria destruída por um riso. E enquanto ela continuava falando, comentando trivialidades com naturalidade, como se nada tivesse acontecido, eu observava os detalhes que entregavam sua verdadeira intenção. O jeito como ela olhava para mim, com uma ponta de desafio, como quem espera ver a reação da presa. A maneira como segurava a mão do meu filho, apertando-a como se quisesse mostrar posse. O tom de voz controlado, quase teatral, de quem sabia que havia vencido aquela pequena batalha.
Não era apenas uma questão de casamento, era uma disputa de território, de poder, e eu, sem perceber, havia sido arrastada para esse jogo. O riso dela me feriu, mas também me abriu os olhos. Percebi que aquilo era apenas o início de algo muito maior. Não se tratava de um deslize, de uma infelicidade momentânea. Era um plano, uma estratégia de exclusão que viria acompanhada de outras tentativas de me afastar e, mais ainda, de se apropriar daquilo que construí com esforço e renúncias. Era como se cada palavra dela carregasse um aviso. Prepare-se, porque não vamos parar aqui. Quando saí daquela casa, o frio da rua pareceu mais suportável que o clima que deixava para trás. Caminhei devagar, tentando organizar os pensamentos, e percebi que precisava manter a calma. Eles acreditavam que eu estava fragilizada, que um riso e uma frase iriam me derrubar. Mal sabiam que por trás do silêncio que mantive, havia uma mente que não esquecia e um coração que não se deixaria enterrar vivo. Eu não reagiria de imediato, não explodiria em raiva. Guardaria cada detalhe, cada palavra, como provas de um processo que ainda estava apenas começando. O riso que feriu como uma faca transformou-se, para mim, em um lembrete. A verdadeira batalha não se trava no momento da humilhação, mas no depois, quando se decide como responder. Eu já havia decidido. Não seria em lágrimas nem em gritos que eu me levantaria, mas em silêncio e inteligência. E aquele riso, que pretendia ser meu fim, seria apenas o primeiro ato de uma história muito maior, na qual eu não seria a vítima, mas a narradora da minha própria vitória. Depois daquela tarde em que o riso dela me atravessou como uma lâmina fria, passei dias em silêncio, digerindo o veneno que havia se espalhado dentro de mim. Eu seguia minha rotina, cuidando da casa, tentando manter a mente ocupada com tarefas triviais. Mas havia um peso constante, uma sensação de que algo se movia debaixo do chão e que mais cedo ou mais tarde viria à superfície para me engolir. E não demorou. A mensagem chegou numa manhã de segunda-feira, quando eu menos esperava, como um golpe certeiro desferido por quem tem pressa em consolidar sua vitória. Eu estava sentada à mesa, com a xícara de café ainda fumegante, quando o celular vibrou. O nome dela apareceu na tela, e por um instante considerei não abrir, deixar que suas palavras se perdessem no vazio, mas a curiosidade venceu. Ao deslizar o dedo, vi as letras frias que se formavam diante dos meus olhos. As chaves da sua casa de praia de 6,5 milhões reais não funcionam. Você mandou as erradas? A princípio, pensei que tivesse lido errado. Repeti a frase em silêncio, palavra por palavra, até compreender a intenção por trás dela. Não era apenas uma mensagem sobre chaves, era uma declaração de posse. Ela não perguntava se poderia usar, não sugeria uma visita, não pedia autorização. Ela falava como quem já se sentia dona, como quem acreditava ter direito sobre algo que não lhe pertencia. O detalhe do valor, 6,5 milhões de reais, soava como um troféu verbal, uma forma de reforçar não apenas a cobiça, mas a arrogância de mencionar uma quantia que ela mesma jamais teria alcançado sozinha. Senti o sangue ferver em minhas veias, mas não respondi de imediato. Fiquei olhando para aquelas palavras como quem observa uma armadilha se fechar. Ela não apenas me excluíra do noivado, não apenas me humilhara com seu riso. Agora, avançava de forma concreta sobre aquilo que eu havia conquistado com anos de trabalho, renúncia e disciplina. A casa de praia não era apenas uma propriedade, era a materialização de uma vida inteira dedicada a construir algo sólido, um refúgio que guardei com zelo e que sempre imaginei ser um ponto de encontro da família, não uma moeda de barganha para uma estranha que mal cruzara a porta da minha vida. A ironia é que ela não imaginava que eu conhecia muito bem cada centímetro daquele jogo. O silêncio que mantive diante da exclusão do noivado havia dado a ela e ao meu filho a falsa impressão de que eu estava fraca, de que me deixaria manipular sem resistência. Mas dentro de mim, cada passo deles era registrado, cada gesto anotado, e eu já começava a ver o desenho completo do que pretendiam. A mensagem foi apenas a confirmação. O riso dela não foi apenas por crueldade, mas por estratégia.
Excluir-me era o primeiro movimento, apoderar-se do que era meu seria o segundo. Enquanto encarava a tela, lembrei-me de uma noite distante, quando meu filho, ainda adolescente, me disse que jamais permitiria que alguém me desrespeitasse. Palavras doces, ditas com a intensidade da juventude, que agora se desfaziam como areia escorrendo pelos dedos. Ele estava ao lado dela nesse plano, talvez não escrevendo as mensagens, mas consentindo em silêncio, e isso doía mais do que tudo. A cumplicidade dele era a lâmina invisível que cortava mais fundo que o deboche dela. Decidi responder, mas não como vítima. Escrevi devagar, medindo cada palavra como quem afia uma arma. Espere, você não sabia? Foi o que enviei, deixando no ar a semente da dúvida. Quis que ela sentisse por um instante a mesma insegurança que tentava me impor. Minha resposta não era uma explicação, mas um enigma, uma fresta aberta para um abismo que ela desconhecia. Quis plantar a ideia de que talvez houvesse algo no qual ela não havia pensado, um detalhe oculto que poderia desmontar sua confiança. E, de fato, havia. A casa de praia nunca esteve vulnerável como ela supunha. Havia documentos, registros e cláusulas que a protegiam de qualquer golpe disfarçado de casamento. Ela não fazia ideia disso, mas eu sabia que, no momento certo, essa verdade viria à tona. Até lá, cada mensagem dela seria combustível para meu silêncio calculado. Fechei o celular e respirei fundo, sentindo uma estranha mistura de dor e alívio. Dor, porque cada gesto deles era mais uma confirmação da distância que se abria entre mãe e filho. Alívio, porque finalmente via com clareza a extensão da ambição que os movia. Não era sobre amor, nem sobre família. Era sobre poder, sobre riqueza, sobre transformar minha vida em degraus para os sonhos dela. Naquele instante, compreendi que a batalha não se travaria apenas em palavras trocadas ou encontros tensos. Seria uma guerra silenciosa, onde cada documento, cada decisão e cada silêncio teriam peso. A mensagem inesperada não foi um acidente, foi uma revelação. E ao responder com aquela simples frase, eu havia iniciado o contra-ataque. O silêncio é uma arma subestimada. Muitos acreditam que ele é sinônimo de fraqueza, de submissão, de resignação, mas, na verdade, ele é o espaço onde se guardam as estratégias mais afiadas. Depois da mensagem em que minha futura nora questionava as chaves da casa de praia, como se já fosse a legítima dona do lugar, decidi que minha resposta não seria imediata, nem em palavras longas ou agressivas. Foi nesse momento que percebi que o silêncio podia ter mais força do que qualquer frase, porque nele residia a dúvida. E a dúvida é a primeira rachadura que corrói a confiança de quem acredita ter o controle. Minha frase curta, quase enigmática, "Espere, você não sabia?", caiu sobre ela como uma pedra no lago, criando ondas que eu podia imaginar se expandindo em sua mente. Eu sabia que, a partir dali, cada gesto meu, cada ausência de explicação se tornaria um tormento para ela. Um convite a imaginar o que poderia estar escondido. Não respondi mais, não esclareci nada, não me preocupei em justificar. Continuei minha rotina como se nada tivesse acontecido, mas por dentro o jogo havia mudado. O silêncio passou a ser minha resposta constante. Quando ela me olhava com aquele sorriso superior, eu apenas devolvia um olhar calmo, sem raiva visível, mas carregado de uma serenidade que a desconcertava. Quando meu filho, já pressionado por suas próprias escolhas, tentava me sondar com perguntas indiretas, eu respondia com frases curtas e neutras, como se não tivesse nada a dizer. Eles queriam que eu me inflamasse, que me mostrasse ferida, porque isso os alimentaria. Em vez disso, ofereci o vazio. E o vazio os engolia pouco a pouco. Com o passar dos dias, percebi que minha ausência de reação começava a surtir efeito. Pequenos sinais denunciavam isso. A forma como ela franzia a testa quando eu não me mostrava surpresa diante de suas provocações. O jeito ansioso com que meu filho mudava de assunto quando o tema girava em torno da casa de praia. A impaciência crescente deles diante de um muro invisível que eu havia erguido sem dizer uma única palavra.
Era curioso observar como o silêncio podia ser mais ensurdecedor que um grito, como podia corroer mais fundo do que uma discussão. Ao mesmo tempo, meu silêncio não era passividade. Ele era acompanhado por um trabalho minucioso, feito nos bastidores. Revisei documentos, consultei advogados de confiança, reorganizei pastas, verifiquei registros de cartório. Cada papel guardado com cuidado era uma peça do tabuleiro que eu reposicionava em silêncio, preparando o terreno para quando fosse necessário revelar minhas cartas. Eles acreditavam que eu estava parada, rendida, enquanto na verdade eu avançava. E quanto mais quieta eu ficava, mais seguros eles se sentiam de que o caminho estava livre. Mal sabiam que cada passo deles os levava mais perto do precipício. Havia também um aspecto emocional em meu silêncio. Ele me protegia. Ao não reagir, eu não me deixava dominar pela raiva a ponto de cometer erros. Não oferecia a eles o espetáculo da minha dor. Não lhes entregava o triunfo de me ver desmoronar. Era uma forma de preservar minha dignidade, de me manter inteira em meio ao veneno que destilavam. Descobri que o silêncio também cura, porque ele me permitia refletir, organizar meus sentimentos e me fortalecer para o que estava por vir. Lembro-me de uma noite em particular, quando sentei sozinha na varanda da minha casa, olhando para o céu escuro e ouvindo apenas o som distante das ondas. Tinha em mãos uma cópia da escritura da casa de praia. Passei os dedos sobre o papel, lembrando de cada sacrifício que me permitiu comprá-la, de cada batalha que travei para que aquele espaço fosse um refúgio de paz. Naquele momento, prometi a mim mesma que jamais permitiria que fosse tomada de mim por ambição disfarçada de afeto. E enquanto segurava aquele documento, compreendi que meu silêncio não era apenas para eles, mas também para mim, porque nele havia a reafirmação da minha força. O mais curioso é que eles começaram a interpretar o silêncio de formas diferentes. Ela, sempre ansiosa, via nele uma ameaça, como se eu escondesse algo que poderia explodir a qualquer momento. Meu filho, dividido entre lealdades, passou a enxergar nele uma espécie de julgamento mudo, como se minha ausência de palavras fosse a prova de que ele havia me decepcionado de forma irreparável. Cada um projetava no meu silêncio seus próprios medos, e isso me dava vantagem. Eu não precisava acusar, não precisava apontar o dedo. Eles faziam isso por conta própria, cada vez mais inseguros. O silêncio, que começou como uma escolha estratégica, transformou-se numa muralha. Eles tentavam atravessá-la com provocações, com mensagens, com insinuações, mas eu não permitia brechas. Sabia que, em breve, algo maior aconteceria, uma nova tentativa de tomar o que não lhes pertencia, e que seria nesse momento que eu revelaria parte das cartas que guardava. Até lá, minha melhor resposta era continuar assim, quieta, calma, mas atenta. E foi nesse contexto que percebi o poder de uma pausa. Enquanto eles se corroíam na ânsia de obter uma reação, eu ganhava tempo, fortalecia minhas bases e me preparava para o confronto inevitável. O silêncio que parecia vazio, na verdade, estava cheio de intenções. Ele era o terreno fértil onde minha estratégia florescia. No fundo, eu sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Em algum momento, a pressão explodiria e eles fariam uma jogada mais ousada. Eu estava pronta para isso. E quando chegasse, o silêncio que tanto os inquietava se transformaria em voz firme, em ação concreta, em verdade revelada. Até lá, cada segundo de quietude era a lembrança de que eu não era vítima, mas protagonista da história. E que por trás de cada ausência de palavra havia uma resposta mais forte do que eles jamais poderiam imaginar. Não foi preciso muito tempo para que eu percebesse que o silêncio, por mais perturbador que fosse para minha futura nora, começava a surtir outro efeito em meu próprio filho. Se nela a ausência de explicações plantava insegurança, nele o vazio funcionava como um espelho que refletia a covardia que ele tentava esconder. Eu via em seus olhos um desconforto crescente, como se cada vez que me encontrava fosse obrigado a encarar a própria traição. Ele ainda não ousava me enfrentar de forma direta, mas pequenas atitudes denunciavam um jogo duplo que, àquela altura,
já estava se tornando impossível de disfarçar. Percebi primeiro nos telefonemas que começaram a chegar em horários incomuns. Ele ligava tarde da noite, quando imaginava que a noiva já estivesse dormindo, e sua voz soava baixa, quase sussurrada, como se confessar algo a mim fosse também uma forma de esconder dela. Perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, e às vezes arriscava comentários soltos, como quem queria se desculpar sem dizer a palavra perdão. Mas não se tratava de cuidado genuíno, e sim de uma tentativa de medir meu estado, de sondar até que ponto eu estava fragilizada, ou até onde poderia ser um perigo para os planos deles. Havia nele uma necessidade disfarçada de afeto, mas eu sabia que por trás daquela falsa ternura se escondia a mesma cumplicidade que me havia ferido. Em encontros presenciais, sua postura era ainda mais reveladora. Diante dela, ele se mostrava confiante, quase arrogante, repetindo falas que soavam mais como ensaios do que como pensamentos próprios. Falava sobre o futuro da casa de praia, sobre reformas que poderíamos fazer, usando sempre um plural que me excluía sem que ele percebesse. Mas quando ficávamos sozinhos, ainda que por poucos minutos, sua expressão mudava. O olhar endurecido se transformava em inquietação, os ombros caíam, e ele parecia buscar em mim uma resposta que não encontrava. Era como se quisesse que eu o absolvesse por uma traição ainda não consumada, mas já confessada em silêncio. Aos poucos, fui compreendendo que ele vivia entre dois mundos. De um lado, o da promessa de uma nova vida ao lado da mulher que escolhera, que lhe oferecia não apenas amor, mas a ilusão de ascensão, poder e status. De outro, o vínculo que ainda o ligava a mim, a memória de uma infância em que eu era seu porto seguro e de uma juventude em que meu esforço foi o alicerce dos seus sonhos. Ele tentava equilibrar-se entre esses mundos, mas na prática apenas traçava linhas de mentira para os dois lados. Para ela, fingia lealdade absoluta, sustentando os planos de se apropriar do que não lhe pertencia. Para mim, insinuava arrependimento e fragilidade, tentando manter uma porta aberta caso os ventos mudassem. Esse jogo duplo, no entanto, só aumentava minha percepção de que ele já não era o menino que criei, mas um homem que havia se deixado moldar pela ambição e pelo medo de perder o que achava ter conquistado. Doía reconhecer isso, mas ao mesmo tempo me fortalecia. Se antes eu nutria a esperança de que talvez tudo não passasse de um mal-entendido, agora via claramente que ele havia escolhido o caminho que trilhava. Não era vítima dela, não era um prisioneiro sem saída. Era um cúmplice consciente, que apenas tentava manter as duas partes satisfeitas até que uma lhe oferecesse mais vantagem. Lembro-me de uma tarde em que ele veio até minha casa, supostamente para me visitar, mas a inquietação em seus gestos denunciava que havia algo por trás. Sentou-se à mesa, bebeu café em silêncio e depois começou a falar de maneira vaga sobre como as coisas estavam mudando, sobre a importância de acompanhar o fluxo da vida. Eu apenas o ouvi, sem interromper, sem oferecer respostas, até que ele finalmente chegou ao ponto. Queria saber se eu já havia considerado transferir a casa de praia para o nome dele, como um presente de mãe para filho. A frase foi dita com cuidado, envolta em um tom quase melancólico, mas para mim soou como o golpe final da sua máscara caindo. Não era mais apenas ela quem cobiçava, era ele próprio quem agora verbalizava o desejo, ainda que com um verniz de afeto. Minha resposta foi o silêncio de sempre, um olhar firme e uma pausa longa que o obrigaram a desviar os olhos. Eu não precisava dizer nada, porque já havia compreendido o bastante. Aquele não era mais o menino que me prometera jamais permitir que alguém me desrespeitasse. Era o homem que agora pedia que eu cedesse a herança de uma vida inteira em troca de uma paz ilusória, talvez até acreditando que eu faria isso por amor. Mas o amor, quando é usado como moeda, deixa de ser amor e se torna chantagem. Ele saiu de casa naquele dia carregando a mesma inquietação que trouxe, e eu fiquei sozinha na sala, olhando para a porta fechada e sentindo uma mistura amarga de tristeza e clareza. O jogo duplo do meu filho não era apenas uma tentativa de se equilibrar entre duas lealdades. Era a prova de que ele já havia escolhido,
e a escolha não era por mim. E por mais que doesse, eu sabia que não podia me deixar consumir por esse luto silencioso. Precisava transformar essa dor em força, em estratégia, em proteção contra o que ainda estava por vir. Foi nesse momento que compreendi algo essencial. O inimigo nem sempre vem de fora. Às vezes, ele nasce dentro de casa, sentado à mesma mesa, carregando o mesmo sangue. E quando isso acontece, a luta não é apenas contra quem tenta tomar o que é seu, mas também contra a lembrança do que já foi e nunca mais será. Foi quase imperceptível no início, como uma sombra que se alonga devagar ao entardecer, mas que inevitavelmente toma conta de tudo quando a noite cai. As primeiras tentativas de apropriação não vieram em gestos escandalosos ou em invasões explícitas, mas em pequenas atitudes cuidadosamente calculadas, como se acreditassem que, se avançassem aos poucos, eu não perceberia o movimento do cerco. No começo, foram comentários disfarçados de sugestões inocentes. Minha futura nora falava sobre reformas que poderiam valorizar ainda mais a casa de praia, como se já tivesse poder de decisão sobre um patrimônio que não lhe pertencia. Escolhia as palavras com naturalidade ensaiada, mencionava arquitetos conhecidos, falava de móveis que poderiam ser substituídos. Eu observava em silêncio, deixando que acreditassem que sua encenação me convencia, quando, na verdade, cada palavra dela era registrada em minha memória como prova da ambição que os movia. Meu filho, por sua vez, assumia um papel ainda mais perigoso, o da falsa normalidade. Como se nada estivesse acontecendo, começou a levar amigos até a casa de praia, sem pedir autorização, sem sequer me avisar. Descobri por vizinhos que me ligaram desconfiados, contando sobre festas discretas, carros estacionados na frente e vozes altas que ecoavam madrugada adentro. Não era apenas uma questão de uso indevido. Era uma tentativa de naturalizar a posse, de transformar a exceção em rotina, para que, quando finalmente declarassem seu domínio, já não houvesse choque ou surpresa. Era como se dissessem em silêncio: veja, já estamos aqui, já fazemos parte deste espaço, você é que está sobrando. Cada relato que chegava até mim era como uma farpa enfiada sob a pele, ardendo com a lembrança de todo o esforço que fiz para conquistar aquele lugar. Lembrei-me de quantas vezes trabalhei além da conta, de quantas noites passei acordada organizando finanças, de quantos sonhos deixei de lado para que aquele pedaço de terra à beira-mar pudesse ser meu refúgio. E agora, ver o espaço sendo ocupado sem respeito, transformado em cenário para o deleite de estranhos, era como assistir a um roubo em plena luz do dia. A tentativa de apropriação também se manifestava em documentos sutis. Um dia, encontrei em cima da mesa da minha sala um envelope deixado por meu filho, contendo panfletos de seguradoras e propostas de escritura mais moderna, como ele chamou. Falava sobre simplificação de processos, sobre colocar o imóvel em nome da nova família, como se minha identidade e meu direito fossem obstáculos burocráticos que precisavam ser eliminados. Li aqueles papéis com calma, sem me apressar em reagir, porque compreendi que a pressa era deles, não minha. Eles tentavam acelerar um processo que, para eles, já estava decidido, mas eu sabia que ainda detinha o controle sobre cada linha, cada assinatura, cada registro que realmente importava. O que me impressionava era a ousadia. Não satisfeitos em ocupar o espaço fisicamente, buscavam também manipular a narrativa. Espalhavam entre conhecidos a ideia de que a casa já era deles, como se eu tivesse presenteado o casal como símbolo de aprovação. Escutei, por intermédio de amigos, versões distorcidas em que eu aparecia como uma mãe generosa que entregava o fruto de sua vida para o filho começar a dele. Essas histórias circulavam como veneno em copos de cristal, servidas com sorrisos educados, mas carregando a mesma intenção: apagar minha presença, reescrever a história, transformar em natural aquilo que era um roubo em construção. E ainda assim, em meio a tanta audácia, havia deslizes que revelavam ansiedade. Uma vez, recebi por engano uma mensagem enviada por ela, destinada a uma amiga, na qual dizia:
Logo vai ser tudo nosso. É questão de tempo. Ela nem reage mais. Sorri sozinha ao ler aquelas palavras, não por prazer, mas por uma certeza fria. Eles confundiam meu silêncio com rendição, quando na verdade era apenas cálculo. Cada passo deles me fornecia mais argumentos, mais provas, mais clareza sobre até onde estariam dispostos a ir. Decidi então não confrontá-los ainda. Havia momentos em que a vontade de gritar, de colocar todos contra a parede, era quase irresistível. Mas eu sabia que a precipitação seria minha ruína. Em vez disso, deixei que continuassem avançando, que mostrassem cada vez mais sua verdadeira face. Quanto mais seguros se sentissem, mais descuidados ficariam e mais material me dariam para a virada que eu planejava. Eu não era mais apenas mãe traída. Era uma observadora paciente que via o enredo se desenrolar com a calma de quem já conhece o final da história. As primeiras tentativas de apropriação foram como o prenúncio de uma tempestade. Elas me mostraram não apenas a ganância dela, mas também a conivência dele. Juntos, formavam uma aliança que me excluía. Uma aliança que usava o amor como máscara para encobrir um plano muito mais sombrio. Mas se acreditavam que eu estava indefesa, enganavam-se. Porque eu conhecia cada detalhe daquela casa, cada cláusula que a protegia, cada ponto frágil que poderia se transformar em escudo. E no momento certo, o que hoje parecia ser avanço deles se revelaria apenas como passos em falso, num terreno que nunca lhes pertenceu. Foi numa noite chuvosa que abri a gaveta mais antiga do meu escritório. Aquela onde guardava não apenas papéis e contratos, mas também a memória da minha prudência. Enquanto o vento batia contra as janelas e o som da chuva abafava os ruídos da rua, retirei uma pasta azul marinho que não via a luz há anos. Nela, repousava a verdadeira chave para todo o jogo que se desenrolava diante de mim. Um documento guardado, elaborado numa época em que eu ainda acreditava que precaução era apenas um excesso de cautela e não uma necessidade vital. Ao passar os olhos pelas páginas, senti o peso de uma decisão tomada no passado com lucidez, sem imaginar que um dia se tornaria minha maior arma. A casa de praia, objeto de cobiça e centro da trama de ganância que crescia ao meu redor, nunca esteve realmente vulnerável. Anos atrás, quando finalizei sua compra, aconselhada por um advogado sensato, decidi estabelecer uma cláusula que a vinculava a um fundo irrevogável em meu nome. Não podia ser transferida, vendida ou herdada sem que determinadas condições fossem cumpridas. Na época, confesso que achei exagero, quase paranoia, mas algo em mim sempre teve a intuição de que a vida dá voltas inesperadas e que proteger aquilo que se constrói com suor é um ato de sobrevivência. Agora, esse detalhe que parecia distante se erguia diante de mim como a muralha invisível que eles jamais poderiam atravessar. Enquanto folheava aquelas páginas, uma sensação de poder silencioso tomou conta de mim. Não era vingança que eu sentia, nem prazer em antecipar a derrota deles, mas sim a serenidade de quem percebe que o inimigo já perdeu a batalha antes mesmo de saber que a travava. Guardei de volta a pasta, com a certeza de que ainda não era o momento de mostrá-la. Não havia pressa. O silêncio era meu aliado, e a espera minha estratégia. Eles continuariam acreditando que avançavam, que suas pequenas conquistas eram sinais de vitória, enquanto eu, em meu recanto discreto, mantinha nas mãos a peça que desmontaria todo o teatro. Nos dias seguintes, ao observar seus movimentos, percebi como meu segredo tornava tudo mais claro. Cada comentário dela sobre trocar cortinas ou remodelar cômodos soava para mim como pura ilusão. Cada sugestão dele sobre reformas, sobre a possibilidade de construirmos algo novo juntos, parecia apenas o ensaio de um ator que não sabia que o palco já havia sido desmontado. Eu escutava tudo em silêncio, mas dentro de mim sorria com a tranquilidade de quem tem uma carta guardada no bolso e aguarda apenas o instante certo para revelá-la. Houve um momento particularmente revelador. Em uma visita inesperada, ela entrou em minha sala com um ar de falsa doçura, segurando uma pasta colorida cheia de revistas de decoração.
Sentou-se diante de mim, espalhou as páginas sobre a mesa e começou a falar sobre estilos modernos, sobre transformar a casa de praia num refúgio familiar luxuoso, como se estivesse pedindo minha opinião para um projeto que já considerava dela. Enquanto falava, seus olhos brilhavam não de entusiasmo, mas de posse. Eu ouvia em silêncio, observando o entusiasmo forçado, e por dentro apenas repetia: "Você não sabe." Essa frase se tornou minha companhia constante, como um mantra silencioso que me mantinha firme. Meu filho, em sua covardia habitual, não tinha coragem de assumir diretamente os planos, mas cada vez mais deixava transparecer seu lado. Em conversas rápidas, insinuava que a casa era um legado inevitável, que cedo ou tarde seria dele, e tentava me convencer de que adiantar essa transferência seria apenas encurtar um caminho natural. Eu respondia com frases curtas, deixando que acreditasse na própria retórica, e voltava a mergulhar em meu silêncio. O que ele não percebia era que aquele documento guardado anulava todas as suas expectativas, tornando sua ambição uma corrida em círculo, sem chegada. O poder do segredo não estava apenas na proteção legal, mas também na minha postura diante deles. Saber que eu tinha algo que eles ignoravam me dava uma calma quase cruel. Eu podia suportar os risos, os olhares, as insinuações, porque sabia que nada disso mudaria o desfecho. Eles jogavam um jogo de sombras e eu tinha a luz em minhas mãos. Cada passo deles era como assistir a uma dança ensaiada sobre um palco já condenado a desabar. E mesmo assim, não revelava nada. Guardava o documento como quem guarda uma arma carregada, mas sem pressa de atirar, porque entendia que o valor maior estava em deixá-los acreditar que estavam vencendo. O sabor da derrota seria mais amargo quanto mais alto fosse o degrau que subissem, e eu não tinha intenção de apressar sua escalada. O tempo era meu aliado e a paciência meu escudo. Naquela noite chuvosa, ao guardar novamente a pasta na gaveta, senti algo diferente dentro de mim. Já não era apenas a mãe ferida pela exclusão, nem a mulher humilhada pelo riso da futura nora. Eu era agora a guardiã silenciosa de uma verdade que mudaria tudo. E compreendi que, quando chegasse o momento certo de revelar o que estava guardado, não haveria gritos nem confrontos violentos. Bastaria abrir a gaveta, colocar o documento sobre a mesa e assistir ao silêncio deles, um silêncio bem mais doloroso que o meu. O confronto não veio como uma explosão repentina, mas como uma fissura que se abre lentamente até que a estrutura inteira desmorone. Eu já sabia que aquele momento chegaria, porque a ganância não sabe esperar e a impaciência sempre revela mais do que deveria. Era apenas questão de tempo até que o jogo duplo e as tentativas de apropriação se transformassem em confronto direto. E foi numa tarde de domingo, diante de uma reunião familiar que fingia ser harmoniosa, que as máscaras começaram a cair uma a uma. A princípio, tudo parecia normal. Risos forçados, conversas superficiais, comentários sobre o clima e sobre banalidades do dia a dia. Mas havia uma tensão no ar, um peso que pairava sobre cada palavra, como se todos esperassem por algo que ainda não tinha sido dito. Minha futura nora assumia o protagonismo do teatro, falando alto, rindo em excesso, tentando mostrar um controle que, para mim, já soava desesperado. Meu filho, ao lado dela, fingia naturalidade, mas seus olhos denunciavam nervosismo. Era como se a encenação estivesse se tornando difícil de sustentar. Em determinado momento, ela tomou a palavra de forma calculada, como quem prepara o terreno para um anúncio. Com um sorriso estudado, mencionou a casa de praia diante de todos, como se fosse parte de uma conversa inocente. Disse que estava animada com os planos de transformar o espaço em algo ainda mais acolhedor para a nova família. As palavras foram escolhidas com cuidado, mas a intenção era clara: marcar território diante de todos, assumir a posse como um fato consumado. O silêncio que se seguiu foi revelador. Alguns familiares se entreolharam, constrangidos, e eu permaneci firme, observando a cena com uma calma que parecia incomodar mais do que qualquer reação exaltada. Foi então que decidi agir, não com gritos ou acusações, mas com insinuações sutis.
Inclinei-me levemente para a frente e, com a voz baixa, quase num tom de confidência, perguntei: Você tem certeza de que já pode falar da casa como se fosse sua? O riso dela se desfez no ar como uma vela apagada pelo vento. Por um instante, a máscara de segurança escorregou e vi o olhar dela vacilar, procurando apoio nos olhos do meu filho. Ele, por sua vez, desviou o olhar, incapaz de sustentar a mentira diante da insinuação que lançava dúvida sobre todo o plano. Aquela pergunta, aparentemente simples, plantou o caos. A partir dali, cada gesto dele se tornou nervoso, cada palavra parecia tropeçar em si mesma. Ela tentou retomar o controle, falando de contratos, de decisões já tomadas, mas sua voz soava cada vez mais trêmula. Ele, acuado, gaguejou justificativas, dizendo que tudo era apenas uma forma de expressão, que eu havia entendido errado, mas eu não precisava falar mais nada. O que eu queria já havia sido feito. A máscara que sustentava sua arrogância tinha rachado diante de todos. Enquanto eles tentavam remendar o teatro, os outros presentes começavam a perceber as contradições. Perguntas surgiam, olhares curiosos se multiplicavam, e a encenação de família perfeita desmoronava aos poucos. Vi nos rostos ao redor o espanto diante da ousadia dela, a surpresa com o silêncio dele e, sobretudo, a percepção de que algo muito maior se escondia por trás daquele sorriso artificial. Eu não precisava expor os documentos nem revelar segredos. Bastava insinuar que havia algo que eles não sabiam, e o resto se encarregava de corroê-los por dentro. O confronto, nesse sentido, não foi apenas entre mim e eles, mas entre a verdade e a mentira que sustentava sua fachada. Foi um embate silencioso, em que minhas poucas palavras funcionaram como espelhos que refletiam o que eles mais temiam: serem desmascarados diante de todos. A cada tentativa de se justificar, caíam ainda mais fundo no buraco que cavaram para si mesmos. E eu, em silêncio, apenas assistia ao espetáculo que eles mesmos montaram, agora transformado em tragédia. Saí daquela reunião com uma certeza ainda mais clara: não havia mais volta. O que começou como exclusão no noivado havia evoluído para a invasão de território e agora se revelava como um teatro prestes a ruir. Eles já não tinham como esconder suas intenções e eu já não tinha motivo para poupá-los. O confronto tinha mostrado que, quando pressionados, sua confiança não passava de fachada. As máscaras caíram, e sob elas não havia amor, nem respeito, apenas ambição nua e crua. Naquela noite, deitada em minha cama, pensei longamente sobre tudo o que havia acontecido. Senti a dor de ver meu filho enredado naquela trama, mas também a força de saber que eu estava pronta para o próximo passo. O documento guardado permanecia intacto, minha estratégia seguia firme, e o confronto apenas confirmara aquilo que eu já sabia. Eles não estavam preparados para enfrentar a verdade. E quando ela fosse revelada, não haveria teatro que pudesse salvá-los da queda. O momento da revelação não chegou como um trovão, mas como o sopro contido de uma brisa que, de repente, se transforma em vendaval. Eu sabia que não poderia sustentar o silêncio para sempre, que haveria um instante em que a verdade precisaria emergir, não apenas para me proteger, mas para expor a ganância que se escondia por trás dos sorrisos. E esse instante aconteceu de forma quase banal, num encontro que parecia destinado a ser mais uma tentativa deles de me pressionar. Estávamos sentados à mesa da casa de praia, ironicamente o cenário de toda essa disputa silenciosa. Ela havia insistido em marcar aquele encontro para resolvermos de vez o assunto. Trouxe consigo uma pasta de papéis, provavelmente impressões de contratos, orçamentos e sonhos de reforma que, em sua mente, já eram certezas. Meu filho a acompanhava, visivelmente nervoso, mas ainda assim tentando sustentar a pose de que tudo estava sob controle. Ela falava muito, como sempre. Mostrava imagens de móveis novos, descrevia mudanças que dariam mais personalidade ao espaço. Comentava sobre festas que poderiam ser realizadas ali no futuro. Tudo com um tom triunfante, como se já estivesse decidindo sobre algo que lhe pertencia por direito. Meu filho apenas assentia, calado, olhando ora para mim, ora para o chão, como quem teme o confronto que sabe ser inevitável.
Eu, de minha parte, os observava em silêncio, permitindo que despejassem sobre a mesa todo o peso de suas ilusões. Não interrompi, não contestei, apenas esperei. Foi quando ela, talvez embriagada pelo próprio discurso, olhou diretamente para mim e perguntou, com um riso que já não escondia a arrogância: "Então, quando você finalmente vai nos entregar as chaves certas? Porque aquelas que você deu simplesmente não funcionam." O ar da sala pareceu rarefeito. Os olhos dela brilhavam de expectativa, e os dele, embora carregados de inquietação, também aguardavam minha resposta. Eu respirei fundo, sentei-me mais ereta e, com a calma de quem segura uma carta há muito tempo guardada, pronunciei as palavras que mudariam tudo. "Espere, você não sabia?" O silêncio que se seguiu foi quase palpável, como se tivesse peso. Ela franziu a testa, riu de leve, tentando disfarçar o incômodo, mas sua voz falhou quando perguntou: "Não sabia o quê?" E foi nesse instante que abri a gaveta que havia trazido comigo, não a de madeira do meu escritório, mas a simbólica, onde repousava o documento que vinha sendo meu segredo. Coloquei sobre a mesa a pasta azul marinho, abri-a devagar, permitindo que o som do papel preenchesse o ambiente, e deslizei para frente a escritura com as cláusulas que blindavam a casa contra qualquer tentativa de transferência ou uso indevido. "Não sabiam", repeti, olhando diretamente nos olhos dela, "que esta casa nunca esteve vulnerável. Não sabiam que ela está protegida por cláusulas que impedem qualquer apropriação, qualquer mudança, qualquer transferência sem minha expressa vontade. Não sabiam que todo esse teatro que vocês têm encenado não passa de uma farsa sem efeito prático. Minhas palavras não foram ditas em tom de grito, mas em uma firmeza tão serena que cortava mais fundo do que qualquer agressividade." O rosto dela perdeu a cor. O riso que sempre carregava como escudo se desfez em segundos, transformando-se em uma expressão de surpresa e raiva mal contida. Meu filho, ao lado, empalideceu ainda mais, olhando para o documento como se fosse um espelho da própria vergonha. Tentou balbuciar algo, dizer que não sabia, que não fazia ideia. Mas eu não lhe dei o consolo da desculpa, porque, no fundo, ele sempre soube que eu não era ingênua, apenas fingiu acreditar que o silêncio era fraqueza. A partir daquele momento, a cena se transformou. Ela, antes tão confiante, agora buscava desesperadamente recuperar o controle, mas cada tentativa apenas revelava sua insegurança. Falava sobre advogados, sobre possibilidades de contestação, mas sua voz tremia. Meu filho, encolhido, já não conseguia sustentá-la. E eu, finalmente, deixei transparecer um sorriso leve, não de triunfo arrogante, mas de alguém que confirma aquilo que já sabia. A verdade tem peso próprio, e não precisa de esforço para se impor. A revelação final não foi apenas sobre a casa de praia, mas sobre tudo o que estava em jogo. Ali, diante deles, ficou claro que o amor que eu ofereci havia sido trocado por ambição, que os laços de família haviam sido usados como ferramentas de manipulação e que a ganância, por mais que pareça poderosa, sempre se revela frágil diante da verdade. "Espere, você não sabia?" Ecoou na sala não como uma pergunta, mas como uma sentença. Uma sentença que deixava claro que o jogo havia acabado e que as máscaras não poderiam ser recolocadas. Quando nos levantamos da mesa, cada um seguiu em silêncio. Ela saiu primeiro, com passos duros e olhar frio, como quem jurava vingança, mas que carregava no peito a derrota incontornável. Meu filho saiu em seguida, sem coragem de me encarar, deixando atrás de si apenas o rastro do homem que escolheu se perder. Eu permaneci um pouco mais, olhando para a pasta ainda aberta, e senti que, finalmente, a batalha havia se inclinado a meu favor. Não houve comemoração, nem gritos de triunfo, nem aplausos. Minha vitória aconteceu no silêncio, naquele tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer palavra e que deixa o ar carregado de verdades inescapáveis. Depois do confronto e da revelação, percebi que não havia necessidade de mais nada. Eles já estavam derrotados, não pela força da minha raiva, mas pelo peso da própria ambição exposta, pelo colapso de um castelo de ilusões que desmoronava diante de um único documento.
Saí da casa de praia naquela tarde sentindo o vento frio no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo com a calma de quem sabe que não precisa mais lutar para provar nada. A guerra havia acabado e eu havia vencido da forma mais silenciosa possível. Nos dias seguintes, o eco dessa vitória se espalhou em ondas discretas. Familiares e conhecidos que estavam presentes naquela reunião começaram a comentar, em voz baixa, sobre a ousadia da futura nora, sobre a covardia do meu filho e, principalmente, sobre a firmeza com que permaneci em meu lugar sem me deixar abalar. Eu não precisei mover uma única peça a mais. A própria comunidade se encarregou de disseminar a verdade. Não eram minhas palavras, mas os olhares e comentários de quem testemunhou o desmoronar de uma farsa. O isolamento que eles haviam tentado me impor começou a se inverter. Agora eram eles os observados, os comentados, os alvo de suspeita e de descrédito. Minha futura nora, outrora tão confiante, passou a se ausentar dos encontros sociais. O riso alto, que antes usava como arma, desapareceu. Restou apenas uma sombra de arrogância ferida, uma mulher que acreditava ter o mundo nas mãos e descobriu, da forma mais amarga, que seu poder não passava de fantasia. Meu filho, por sua vez, se recolheu em um silêncio pesado, diferente do meu. Enquanto o meu era estratégia e força, o dele era vergonha e derrota. Ele sabia que tinha perdido algo maior do que uma casa. Havia perdido a confiança de uma mãe, o respeito de uma família e a própria dignidade. Eu não precisei expulsá-los de lugar algum, porque eles mesmos começaram a se afastar. O espaço que tentaram tomar agora lhes causava desconforto, como se cada parede da casa de praia fosse um lembrete do fracasso, como se cada porta fechada lhes dissesse em silêncio: vocês não pertencem aqui. A ironia é que, na ânsia de conquistar, perderam até mesmo o pouco que ainda tinham. A relação comigo se tornou um campo de gelo, frio e intransponível, onde já não havia espaço para reconciliação. E foi nesse gelo que encontrei minha vitória moral. Não precisei destruir ninguém com vingança ativa, não precisei levantar a voz. Apenas permaneci de pé, segurando firme o que era meu, e isso bastou para que eles se revelassem em sua própria miséria. Descobri, então, que a justiça mais poderosa não está em tribunais, nem em papéis assinados, mas no simples ato de não se deixar dobrar. Quando alguém tenta te roubar, não apenas o que você possui, mas também a sua dignidade, o maior triunfo é mostrar que você não está à venda. Na solidão dos meus dias, voltei a frequentar a casa de praia. Caminhei sozinha pelo jardim, abri as janelas largas para deixar o vento do mar entrar e, ao sentar-me na varanda, olhei para o horizonte com uma sensação de paz que há muito não sentia. Não havia mais vozes de intrusos, não havia mais planos de reformas que não eram meus, não havia mais risos de desprezo ecoando nas paredes. Havia apenas eu, minha história e a certeza de que aquela casa, como cada conquista da minha vida, tinha dono legítimo. E esse dono não era fruto de manipulação, mas de esforço e verdade. Pensei muito sobre meu filho. A dor da perda de quem ele foi nunca deixará de existir. Mas aprendi a olhar para isso não como uma derrota pessoal, e sim como a prova de que não podemos salvar aqueles que escolhem se perder. A cada um cabe sua própria caminhada, e ele escolheu trilhar a dele ao lado de alguém que fez da ambição sua bússola. Talvez um dia perceba o erro, talvez não. Mas isso já não me diz respeito. A lição que me coube foi entender que amor não é sinônimo de submissão, e que ser mãe não significa se sacrificar até a própria anulação. Minha vitória, fria e moral, não veio com abraços nem com reconciliações, mas com o silêncio que eles agora carregavam. Eles haviam tentado me calar, me excluir, me reduzir ao papel de espectadora da minha própria vida, mas no final foi o meu silêncio que os derrotou. Esse silêncio, que antes parecia vazio, revelou-se cheio de força, cheio de verdade, cheio da dignidade que eles jamais poderiam apagar. E quando, certa manhã, recebi novamente uma mensagem dela, desta vez curta e sem arrogância: "Podemos conversar?" Percebi o quanto a roda havia girado. Não respondi.
Não por orgulho, mas porque entendi que minha resposta já havia sido dada lá atrás, quando disse: "Espere, você não sabia?" A partir daquele instante, tudo ficou claro. O amor não pode ser exigido como herança. O respeito não pode ser comprado com bens. E a dignidade não pode ser tirada de quem sabe o próprio valor. Ali, sozinha na varanda, olhando para o mar que se abria em ondas largas e intermináveis, compreendi que minha vitória não precisava de testemunhas. Era minha, íntima, silenciosa e por isso mesmo ainda mais imbatível.